Vamos lá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Quintas da TI, né? Este é mais um webcast referente ao mês de agosto. Para quem está assistindo a primeira vez o Quintas da TI ao vivo e quem vai ver a gravação depois, o meu nome é Eduardo Sena. Atualmente eu faço parte do MVP, na categoria Windows Expert IT Pro. Possuo algumas certificações técnicas Microsoft voltado para a área de client, Windows 8.1, que se destaca o MCSA em Windows 8.1 e também sou instrutor certificado Microsoft, sendo MCT. Eu deixo aí o endereço do meu blog, o eduardosena.com.br, onde eu costumo colocar posts referente à implantação de Windows, gerenciamento com Windows Intune, entre outras ferramentas e produtos referente à plataforma Microsoft. Guiroto, pode se apresentar aí. Isso aí, pessoal. Então, eu sou o Thiago Guiroto, também tenho algumas certificações aí, da qual se destaca o MCSE, o MCSA. Também sou MCSE por Private Cloud e instrutor certificado Microsoft. Atualmente eu faço parte do grupo de influenciadores da Microsoft, que é o MTAC. E vamos lá, vamos seguir com mais um webcast do Quintas da TI. Show de bola. E o tema que a gente escolheu para tratar hoje é um tema básico, digamos assim, mas que às vezes é deixado de lado dentro do ambiente corporativo e que acaba gerando alguns transtornos posteriormente à implantação de um novo sistema operacional. Então, o tema de hoje é determinar estratégias de implantação para o Windows 8.1, já que a gente está falando de novos sistemas operacionais. Então, na parte de client, hoje a gente tem o Windows 8.1 que já está no Update 1. E foi lançado o 2 há pouco tempo, que não teve tantas modificações relacionadas ao sistema operacional. Tá? E a nossa agenda, ela se baseia nas edições do Windows 8.1. Muita gente já conhece quais são as edições, as versões do Windows, mas não sabe especificamente como que cada uma se comporta e se pode ser utilizado ou não dentro do ambiente corporativo e atender às necessidades. Os tipos de instalação, a gente vai falar um pouquinho sobre a instalação limpa, autônoma, os tipos de migração. A gente trata um pouquinho antes de falar de clonagem de sistema operacional. O Windows Image, que é o arquivo de imagem do Windows, o arquivo .win. As ferramentas e produtos que vão auxiliar os profissionais de tecnologia que atuam diretamente na parte de implantação e suporte a sistemas operacionais client. E, por fim, a parte de gerenciamento. Entre esses temas que a gente vai falar aí, vamos fazer algumas demonstrações, especificamente na parte de clonagem de sistema operacional e na parte de gerenciamento. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho como faz o gerenciamento, como é feito o gerenciamento desses desktops através do Windows Intune. Tá? Alguma coisa a completar, Guilherme? Não, tranquilo. É isso aí. Beleza. Vai ser um webcast bem tranquilo e bem assim, esclarecedor de dúvidas, né? Então, vocês podem ficar bem atentos aí, porque vai ter bastante coisas legais. Isso aí. E à medida que forem surgindo as dúvidas, vocês podem colocar lá no Perguntas e Respostas. Tem o Thiago Guiroto que está aí para auxiliar nesse webcast e também dar contribuição dele. Acabou de entrar o Eric Albuquerque, também MVP, e nos auxilia na parte do Quintas da TI. Tá? Vamos dar continuidade. Edições do Windows 8.1. Elas não houve tantas alterações referente à parte de features, de recursos dentro do Windows com relação à sua versão anterior, que é o Windows 8. Porém, a gente tem que entender o seguinte,
que antes de fazer qualquer projeto de implantação de sistema operacional client ou até mesmo de server, a gente tem que pensar quais são os recursos que a gente vai precisar utilizar dentro do ambiente corporativo. Tá? Por exemplo, dentro da minha empresa eu preciso utilizar o Windows To Go, eu vou precisar utilizar o AppLocker, ou então eu preciso fazer a utilização de boot via VHD, enfim. Então eu preciso antes fazer o levantamento de quais recursos específicos eu vou precisar utilizar e a partir daí partir para o projeto, colocar isso no papel e depois fazer a implantação. Já que se eu adquirir uma versão do Windows errada, que não tem um recurso, eu não vou conseguir voltar desfazer esse processo. Eu posso até conseguir, mas o transtorno vai ser muito maior e a demora na entrega no projeto também. Tá? Então, vamos falar um pouquinho das edições. O Windows 8 e 8.1, ele vem com 3 versões específicas. Tá? O Windows 8, 8.1, 8.1 Pro e a versão Enterprise. Tá? Tem uma 4ª edição aí que ela não é considerada uma edição do Windows, que é o Windows RT, que ela vem em sistemas com processadores ARM, né? Ou seja, ela vem em tablets como o Surface, enfim, dentre outros. Tá? E o que a gente fala referente ao Windows 8.1? Só o Windows 8.1. Ele não tem os recursos corporativos que são necessários para a utilização dentro de empresas. Essa edição, essa versão, ela é recomendada para utilização em pequenas empresas onde eu não tenho um ambiente de domínio ou pequenos escritórios, além de utilização em casa ou home office. Tá? Já quando eu também não preciso utilizar recursos corporativos como o BitLocker, tá? Eduardo, mas o BitLocker pode, por exemplo, tablets ele vem com o BitLocker ativado, tudo bem, mas você precisa ter nessa edição o chip TPM, né, que é o Trusted Platform Module. Ou seja, eu preciso que ele esteja ali para me poder habilitar, já que, por padrão, o BitLocker ele precisa do TPM. Tá? Aí, como eu não tenho, eu posso desabilitar isso através de GPO, né? Política local. Porém, o Windows 8.1 eu não tenho esse recurso. Tá? Eu não consigo fazer isso. Então, ele é recomendado para ambientes onde eu não tenho domínio. Aí, a gente já passa para Pro e Enterprise, que são bem parecidas, mas diferem alguns recursos. Por exemplo, as duas eu consigo ingressar em domínio. Eu tenho o Hyper-V Client, por exemplo. Porém, a diferença entre os dois que eu posso mencionar é que o Enterprise eu tenho o AppLocker e tenho também o Windows To Go, que o Pro não tem. Então, pode diferenciar isso e na hora de fazer o projeto, a gente precisa colocar isso específico. Né? Eu vou precisar do Windows To Go, eu vou precisar do AppLocker. Se sim, então a melhor edição, a melhor versão para ser adquirida e implantada no seu ambiente vai ser Enterprise. Outra coisa na parte de licenciamento. O Windows 8 Pro, eu consigo comprar ele tanto já instalado em uma máquina, como um licenciamento de varejo, né? Eu comprar a caixinha lá, ou também por licenciamento por volume. Então, o Windows 8.1 Pro, eu consigo fazer esses 3 tipos de licenciamento com ele. Porém, se eu comprar ele na licença FPP, que é de varejo, eu vou ter inúmeras chaves de produto dentro do meu ambiente e isso acaba ficando difícil de ser gerenciado. Já o Enterprise é específico de
licenciamento por volume, e que é um contrato com a Microsoft, e eu preciso fazer a compra diretamente com o partner Silver ou Gold da Microsoft, ok? E o Windows RT, ele é específico OEM, tá? Eu não consigo comprar ele separado, e ele só vem nas plataformas com processadores ARM, ok? Aí tem a tabelinha aí do lado que eu coloquei, né, quais são os recursos que eu tenho em cada edição. Esse material vai ser disponibilizado depois no meu blog, no blog do Guiroto, do Eric, enfim, no canal do YouTube. E notem que a Enterprise é a edição completa. Então eu consigo fazer, tenho todos os recursos que eu necessito para a utilização nele. E aí a gente continua falando referente a alguns tipos de instalação. Tá? Eu tenho outros tipos, né, mas a gente vai focar, como a gente está tratando diretamente de implantação de Windows, a gente vai falar de instalação limpa e autônoma. Né? A instalação limpa, ela é a instalação, a implantação mais comum utilizada dentro das empresas, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, tá? Que ela nada mais é do que consiste na instalação do sistema operacional do Windows 8.1 num hardware zerado. Eu acabei de comprar a máquina, eu vou implantar ela ali, ou através de uma máquina que eu já tenha, eu vou zerar completamente e instalar um novo sistema operacional, né, que é diferente da atualização que a gente vai ver nos tipos de migração. Porém, esse tipo ele tem alguns benefícios e algumas desvantagens quando a gente trata de instalação limpa. Né? A instalação limpa, eu consigo automatizar essa forma de instalação e ela acaba sendo a forma, em muitos casos, digamos assim, a forma mais rápida de fazer uma implantação de um novo sistema operacional, já que eu não preciso fazer todo um processo de verificação e extração de dados de usuário ou coisa parecida, que demanda um tempo para que possa ser feito. E ela dá suporte a qualquer tipo de cenário. Tá? Então, a instalação limpa ela é a mais utilizada devido a esses benefícios. Porém, como tudo que tem um benefício ele também tem algumas desvantagens, quando eu estou utilizando no mesmo a instalação limpa, fazendo num hardware que eu já tenho um sistema operacional anterior e eu não quero fazer ou a migração ou a atualização, né, ou não posso fazer, a desvantagem é que os aplicativos eles não vão ser mantidos, então eu vou perder tudo que eu tenho ali. Então é importantíssimo fazer o backup, a retirada dos dados e do perfil do usuário, por exemplo, e depois a reinstalação de tudo. E quando eu tenho esse processo, quando eu falo de automatização, eu posso utilizar algumas ferramentas que a gente vai mostrar mais à frente, como por exemplo o MDT, enfim. Tá? E ela é diferente, ela difere um pouquinho da atualização que não é aplicada em todos os cenários que eu posso utilizar. Tá? A atualização ela é feita de forma específica e eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Com relação à parte de atualização, né? Ou upgrade. E aí eu tenho também a instalação autônoma, que ela está diretamente ligada a instalação limpa, né? Ou o processo de migração também. Tá? A instalação autônoma é o processo onde eu não vou responder, não vou precisar responder aos prompts. Por exemplo, qual é o idioma do teclado, qual é o nome da máquina, se essa máquina vai fazer parte do domínio ou não, enfim. Qual o nome, se eu vou habilitar a conta de administrador, qual vai ser a senha, enfim. E essas definições, e eu não preciso, por exemplo, fazer configurações de pós-instalação. Por exemplo,
se eu estiver num ambiente onde eu não tenha um DHCP, por exemplo, lógico, qualquer empresa hoje tem um servidor de DHCP fornecendo IPs, mas digamos que é um ambiente de teste onde eu não tenha. Aí eu preciso testar essa opção, eu preciso testar a instalação. Eu testo a instalação autônoma e essas definições de configurações de pós-instalação, como endereço IP, se ela vai regressar no domínio ou não, eu posso fazer isso tudo através dos arquivos de respostas, que nada mais é do que um arquivo XML, que a gente dá o nome de unattended.xml, e lá ele vai conter toda a estrutura de resposta que eu tenho que dar para o prompt da instalação do Windows. Tá? Então, é interessante a gente utilizar esse processo, porque mesmo utilizando uma instalação limpa, eu consigo basicamente automatizar o processo de implantação. Então, eu não preciso ficar na frente da máquina o tempo todo respondendo aos prompts e apertando o botão avançar. Tá? Porém, isso ele demanda um pequeno processo e é uma desvantagem que, tanto na instalação limpa ou instalação limpa com arquivo de resposta, tá, é que eu preciso da mídia de instalação e para o arquivo de resposta, se eu não estiver utilizando um pendrive bootável para instalar o Windows, eu preciso ter um pendrive com arquivo de resposta atachado à máquina. Tá? Então, exemplo, eu vou fazer a instalação de 10 máquinas, fazer a implantação de 10 máquinas novas que chegou no meu ambiente. Vou fazer uma instalação limpa, porém eu quero quero ter um arquivo de resposta. Eu vou precisar de 10 dispositivos USB para atachar a máquina e a partir daí poder responder todos os prompts. Tá? É por isso que a gente tem ferramentas para distribuição e implantação de imagens através da rede. A instalação limpa ela pode ser utilizada com os seguintes ferramentas, digamos assim. Através do tradicional DVD, a mídia de DVD que a gente adquire, né, ou baixa isso e instala. Eu posso utilizar uma mídia removível USB preparada especialmente para dar boot e instalação. Para isso a gente pode utilizar uma ferramenta que é o Windows 7 USB DVD Tools, que é da Microsoft. Ela foi feita para o Windows 7, mas funciona muito bem com o Windows 8, sem problema nenhum. A gente pode utilizar um recurso, uma função do Windows 8, do Windows Server 2012 e 2012 R2, porém eu também tenho nas versões anteriores, no Windows Server 2008 R2, por exemplo, que é o WDS, Windows Deployment Services. É uma ferramenta onde eu consigo fazer implantação, captura e atualização de imagens dentro de um ambiente corporativo e através da rede. O MDT, que é o que eu vou mostrar para vocês depois um pouquinho, já que a gente vai ter um Quintas da TI específico sobre MDT, então a gente não vai tratar de nenhuma outra tecnologia, só de MDT. E aí eu faço isso através do Deployment Workbench e eu posso integrar ele com o WDS ou utilizar os três juntos, que é o System Center Configuration Manager, MDT e WDS. Todos eles fazem implantação automatizada de Windows. Tá? Edu, Oi? uma parte bacana do WDS, para quem não tem o licenciamento do System Center Configuration Manager, o WDS atende muito bem. Basta que você tenha a imagem num local disponibilizado na rede, esse local compartilhado e com permissão, e as suas máquinas deem boot através de boot PXE. Então é muito fácil fazer o deploy. Entre o deploy e uma instalação limpa, por que eu faria instalação limpa e por que eu faria, por exemplo, uma instalação automatizada através do WDS? Às vezes as empresas querem padronizar uma série de coisas nos seus computadores. Então, para fazer essa padronização, a primeira instalação ela precisa ser limpa. Não tem como eu fazer a distribuição através do WDS, porque eu tenho que rodar o sysprep.
Aí muitas pessoas, quando conversam comigo sobre o WDS, falam assim, mas depois que eu fiz a imagem do WDS e eu mudei o hardware da máquina. Não tem problema. Você tem como dar um update nas suas imagens através de um software que você quer implementar, um driver que você quer implementar, sem precisar disponibilizar essa imagem em outro computador. Isso você pode fazer através do console do WDS mesmo. É um driver novo, você pode ir lá e inserir esse driver novo. É um software novo, uma atualização de um software naquela imagem, pode inserir também. A partir disso, ela pode ser disponibilizada, tá? Beleza. Perfeito, é isso aí. Então, com essas ferramentas que eu falei, o Guiroto explanou muito bem sobre o WDS, a gente tem também como alternativa ao System Center Configuration Manager, que é uma ferramenta paga e que em muitos casos não pode ser adquirida ou não está no orçamento de empresas de médio ou pequeno porte. A gente tem o WDS, que é uma feature do Windows Server, e o MDT, que é uma ferramenta gratuita. Ela é 100% gratuita e faz o processo de implantação, atualização e deployment, além de Windows, também de aplicação. Tá? E captura de imagem também. Tá? Então, é bem bacana e ele pode ser integrado com o WDS. Então, além desses processos todos aí, eu também posso utilizar a pasta compartilhada na rede para fazer algum tipo de instalação do Windows. Por exemplo, eu posso fazer o upgrade através de uma pasta de rede. Já que eu preciso apenas executar o setup, ele vai fazer todo o processo de atualização, verificação de compatibilidade de aplicações e tudo mais. Outra coisa importante, falando de compatibilidade de aplicações, quando a gente vai fazer alguma implantação ou migração de sistema operacional, lembrando que a migração ela é sempre mais utilizada dentro de um ambiente corporativo, já que os sistemas operacionais eles já estão funcionando na estação do cliente, então eu só preciso fazer a migração de uma versão para o outro e entregar isso para o usuário. É a compatibilidade de aplicações. Muitos profissionais não hesitam muito ou colocam empecilho para fazer qualquer adoção de novos sistemas operacionais, são as aplicações. Tá? E para isso, a Microsoft tem uma ferramenta gratuita, que é o ACT, que é o Application Compatibility Toolkit, que ele é parte integrante do pacote do ADK, e ele já tem o ADK for Windows 8.1 Update. Vocês podem baixar uma ferramenta gratuita, tá? E pode ser feito o download através do site da Microsoft. Né? E a partir daí ele tem várias outras ferramentas que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Tá? E os tipos de migração. A gente falou um pouco sobre instalação limpa, a atualização, e eu explanei um pouco sobre a atualização e falei um pouco de instalação autônoma. Porém, essa parte é muito importante, né? Isso. Que é determinar os tipos de migração. Porque... Posso falar um pouquinho, Edu? Pode, tranquilo. Manda bala. Então, tranquilo. Na parte das atualizações, nessa parte de migração, pessoal, destacamos aí 4, né? Side by side, wipe and load, atualização de SO e atualização em loco. A gente tem que primeiro pensar, né, e lembrar que o processo de atualização para o Windows.8 ele precisa ser feito de uma forma inteligente, tá? Porque você precisa avaliar essas conformidades do seu computador para ver se é possível, né? Eu já peguei projetos de migração que a TI não avaliou a complexidade da migração, não fez identificação. Então, vale ressaltar mais uma vez que as ferramentas, né, que o Edu já informou, que é o Application Compatibility Toolkit, o ACT, nós temos também outra ferramenta que é o MAP, que é o Assessment and Planning, que eles ajudam a avaliar o nível de preparação dos computadores da organização. Só que aí tem um porém.
você precisa realizar o backup dos dados. A gente nunca vai saber quando tem um problema e precisa fazer o recover desses dados. E outras coisas muito importantes nesse passo, o que é? Você vai atualizar, você vai verificar se tudo está correto, como você esperava no caso, né? E depois, você já migrou a versão, migrou? Você está com o Windows 8.1, não está? Então faça o Windows Update, porque você vai receber muitas melhorias e muitas atualizações. Quando a gente fala de atualização em loco, o que ele faz? Só substituir a versão que estava existente no Windows, que é a versão original, para a versão nova do 8.1 e mantém as configurações dos aplicativos do usuário. Ele vai atualizar diretamente os computadores que executam as versões anteriores do Windows e vai reter essas configurações, os dados, configurações de dispositivo, hardware, aplicativo e qualquer outra informação do usuário, inclusive o perfil. Então, às vezes você está me perguntando, né? Mas por que eu devo atualizar? Será que vale a pena atualizar? É claro que vale a pena. O Windows XP aí já terminou o período de atualização e de manutenção dele, né? Então é muito importante com que você atualize, né? E a atualização em loco, ela faz isso. Ela mantém todos os dados, porém faz o upgrade para um sistema operacional mais novo, o Windows 8.1. A diferença entre o side-by-side e em loco é que em loco eu tenho o mesmo computador sendo de origem e destino. E o side-by-side seria lado a lado, o origem e o destino, eles são diferentes. Em ambos esses processos de migração, eu preciso que tenha pelo menos uma instalação limpa. Então isso é muito importante, né? Outra questão do side-by-side é que essa migração, os dados e as configurações são movidos do sistema operacional no computador de origem. Eles precisam ser movidos por um local de armazenamento. Você tem que falar aonde esses dados serão gravados, tá? E depois que você faz a migração, ele traz de volta esses dados. O hyperload, que seria SageLimp, você vai carregar o novo sistema operacional. Esses dados do sistema operacional de origem, eles serão capturados e enviados a um local externo. Pode ser uma pasta de rede, um HD externo. E após isso, o SO de origem será apagado e o Windows 8.1 será instalado substituindo o Windows antigo. Depois, a continuação do processo é que esses dados serão restaurados a partir da localização segura externa. E a parte de atualização do sistema operacional, ele é semelhante ao wipe and load, só que ele tem uma grande diferença. Não consigo fazer a migração de um XP para o 8.1. É uma coisa um pouquinho mais complexa. Por quê? Eu tenho que migrar desse sistema operacional Windows 8.1 para o Windows 8.1. Então, na prova, essas diferenças de migração é muito importante que você vai sabendo, tá? E continuando ali a atualização do sistema operacional, o sistema operacional de origem e o destino precisam ser idênticos, tá? E para que ele serve? Imagine então que você tem um problema nesse operacional de origem, das maneiras que nós já conhecemos ou já tentamos, não foi possível. Então eu posso fazer essa migração de sistema operacional para corrigir um dado corrompido, o seu operacional corrompido, tá? Às vezes você quer fazer essa migração porque você tem um problema num service pack. Também é possível através da atualização do sistema operacional. Então, a maioria das empresas utilizam o side-by-side, porque é muito mais fácil e ele mantém os dados de migração do computador. É isso aí, Edu. Beleza. Só acrescentando,
Claro. Quando a gente precisa fazer uma migração, por exemplo, utilizando o mesmo hardware, por exemplo, aí a gente entra aí no Wipe and Load. Hoje, e respondendo já a pergunta do Eduardo Dias, ele fala que ele utiliza hoje, ele faz tudo que eu falei pelo AIK, o IMPE, ImageX, DISM e tudo mais. Porém, o seguinte, o AIK ele foi desenvolvido para ser utilizado com o Windows 7 ou versões anteriores. O ADK ele pode ser utilizado com versões, por exemplo, Windows Vista e Windows 7, porém ele foi desenvolvido já com as novas tecnologias, com as versões mais atualizadas para utilização com Windows 8 e 8.1. Tá? Por exemplo, hoje no Windows 8.1 eu consigo fazer uma instalação em hardware que tenha pouco espaço em disco, por exemplo, tablets com 32 GB, que é chamado de instalação WinBoot, que ela não faz a duplicação dos arquivos dentro do disco. Né? Ele mantém tudo compactado e vai descompactando na hora que for utilizado. Eu não consigo fazer isso, por exemplo, com a versão do AIK ou do ADK for Windows 8. Eu tenho que utilizar o pacote Windows ADK for Windows 8.1, ok? Aí você ganha nesses processos de melhorias referentes às plataformas atuais, ok? Outra coisa que eu quero mencionar é que quando eu faço wipe and load, eu estou utilizando o mesmo hardware. E na hora que eu vou fazer a migração dos dados do usuário, eu posso utilizar o SMT, que é o User State Migration Tool, também faz parte do pacote do ADK. E esse cara, ele tem uma forma de migração dos dados do usuário chamado HairLink. Ou seja, ele não tira os dados do usuário da máquina. Olha que bacana. Ele faz apontamentos de links dentro do disco, ele aplica a imagem do Windows e faz o restore disso daí. Eu ganho agilidade no processo de migração. Tá? Depois quem quiser depois pode me mandar um e-mail, eu mando um link referente ao SMT com HairLink, uma tecnologia fantástica. Tá ok? Na parte de atualização em loco, que eu utilizo o mesmo hardware, eu também posso fazer atualização de versões, por exemplo, Windows 7 para o Windows 8 com versões compatíveis. Por exemplo, o Windows 7 Pro ou Ultimate para Windows 8.1 Pro ou Enterprise para Enterprise. Tá ok? Lembrando que tem uma limitação com esse tipo de migração e a gente tem que se atentar a isso. Se a versão anterior do sistema operacional ele for na arquitetura 32 bits, eu não consigo fazer uma atualização ou uma migração em loco para uma versão de 64. Eu tenho que fazer uma migração, wipe and load ou side by side. Ok? Outra coisa dentro da atualização em loco é que os idiomas devem ser iguais, mesmo tirando a parte de Language Pack, ok? Se a instalação padrão no meu sistema operacional for em inglês, não consigo fazer uma atualização direta para um Windows 8 8.1 em português, por exemplo, ok? Só algumas dicas e isso também cai dentro de prova de certificação. E aí a gente dá continuidade falando um pouquinho sobre a Windows Image. Esse tipo de arquivo, né, arquivo.in, ele apareceu na primeira vez, digamos assim, no Windows Vista, e de lá para cá ele vem sendo mantido pela Microsoft por ser um arquivo de fácil manipulação. E eu posso fazer capturas de imagem no formato offline, por exemplo. Tá? Antigamente, no Windows XP, por exemplo, quando todos os arquivos de sistema, no Windows Server 2003 também era assim,
todos os arquivos necessários para instalação, os binários de instalação de algum recurso, ele ficava dentro de uma pasta chamada i386, certo? E quando eu precisava fazer alguma instalação, eu tinha que colocar a mídia de CD, ou então copiava essa pasta para dentro de um compartilhamento de rede para poder utilizar isso. Quando eu utilizo arquivos de imagem, toda a instalação do sistema operacional ela está ali, inclusive os binários de instalação do sistema. Tá? Algumas features, óbvio, por exemplo, como o .NET 3.5, que ele não vem habilitado por padrão, quando eu faço a instalação desse recurso dentro do Windows 8, 8.1, automaticamente ele vai para o Windows Update, que está diretamente ligado com os novos sistemas operacionais. Mas isso é fácil de contornar utilizando o Disney. E aí, outra coisa bacana dos arquivos .win é que ele é independente de hardware. Assim como o Thiago Guiroto falou anteriormente, quando eu faço a captura de uma imagem, eu posso aplicá-la em qualquer hardware. Qualquer um. Desde que a imagem seja compatível com o hardware lá. Por exemplo, eu não vou aplicar uma imagem de 64 bits num computador que tem apenas 2 GB de RAM. Então, óbvio, ele é compatível com esse sistema, mas ele vai ficar lento e você vai precisar fazer algum tipo de melhoria no hardware ou aplicar uma imagem referente a isso. Eu posso ter várias imagens em um único arquivo .win, e isso a gente vê muito quando a gente baixa uma imagem RTM no site da Microsoft, por exemplo, um trial. É bem comum ter 2 ou 3 versões de Windows dentro daquela imagem. Então, mas Eduardo, como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar depois? Por exemplo, no Windows Server 2012, quando a gente baixa a imagem, ele tem o Data Center e o Standard. Né? Quando eu coloco o número de série no Product Key lá, ele já seleciona automaticamente para mim esse tipo de imagem. Então, o SKU ele é selecionado através do Product Key. Porém, eu também consigo capturar e ter uma mídia com várias imagens e aplicar isso depois selecionando. A compactação, quando a gente fala de compactação, é que a imagem, quando a gente captura ela fica menor do que como se ela tivesse instalado. Tá? Então, ela faz a compactação da imagem e gera o arquivo .win. E eu utilizo uma instanciação única, porque ela cada imagem dentro do arquivo .win, ela tem um index. Então, na hora de instalar ou aplicar a imagem, por exemplo, com o Disney, eu tenho que digitar o index daquela imagem que eu quero utilizar. Outra vantagem, e essa daí é que eu mais utilizo, é a manutenção e manipulação offline. Eu estava lendo perguntas e respostas quando o Thiago estava falando. Teve alguém que falou sobre o Ghost, né, que muita gente utilizou para fazer capturas de imagem, porém, ele era específico de hardware, né, ele não fazia um sysprep, ele não generalizava a imagem para depois aplicar no computador. E com o arquivo .win, eu não preciso, por exemplo, e outra coisa, quando eu utilizava o Ghost, ou qualquer outro sistema de captura de imagem, e se eu precisasse fazer algum tipo de atualização ou instalação de alguma nova feature, eu precisava instalar esse sistema, aplicar essas atualizações e depois fazer uma nova captura de imagem. Com os arquivos .win, arquivo Windows Image, eu consigo fazer toda a manutenção e manipulação dessas imagens offline. Eu simplesmente pego o arquivo .win, monto ele numa pasta dentro do meu próprio sistema operacional, faço toda a manipulação que eu preciso, faço a compilação e salvo esse arquivo, e depois eu posso distribuir isso através do System Center, através do MDT ou do WDS. Tá? É bem interessante isso. E se eu precisar fazer qualquer tipo de atualização, eu não preciso instalar e depois capturar. Simplesmente eu injeto isso dentro da imagem,
utilizando uma ferramenta chamada Disney, que ele é um recurso, né, um utilitário do Windows, que vem desde o Windows 7, porém a Microsoft recomenda a utilização do Disney que vem dentro do pacote do ADK, por estar mais atualizado, ok? Thiago, quer completar alguma coisa? Edu, tá correto, cara. É isso aí mesmo que você está explicando, pessoal. Foi uma ótima explicação. E segue a vida. Vamos lá. Uma parte bacana e que todo mundo vai utilizar, quem não utiliza, depois desse webcast vai poder utilizar, é a clonagem de sistema operacional ou a construção de imagens de referência para utilização dentro do ambiente. Tá? Quando a gente trabalha dentro de um ambiente corporativo, a gente não vai ficar toda hora instalando o sistema operacional com a mídia padrão, depois instalar todos os aplicativos, todos os pads, enfim. Tá? Eu crio uma imagem de referência com todos os aplicativos que são padrão para todo o ambiente, e na hora do deployment eu instalo só os aplicativos que são específicos para determinado setor. Então eu ganho na agilidade no processo de implantação, já que eu não preciso ficar instalando aplicação por aplicação. Eu consigo fazer, por exemplo, entregar uma aplicação, uma implantação de um sistema com a imagem de um sistema operacional em 10 minutos, por exemplo. E eu tenho a imagem padronizada para todos os computadores, já que o arquivo .win ele é independente de hardware, então isso não importa para mim. Padronização de hardware mais, o que interessa é padronização de sistema operacional. E todos os aplicativos, como eu falei, ele vem já instalados nessa imagem. Agora eu fiz aqui um pequeno passo a passo do que a gente precisa fazer. A clonagem de sistema operacional ela parte de uma instalação limpa. A gente pode ver aí no primeiro computador, eu instalo o Windows, aplico todas as atualizações necessárias. Depois eu instalo todos os softwares que vão ser utilizados no meu ambiente. Rodo o utilitário que é o Sysprep para fazer a generalização. O Sysprep, o que ele faz? Ele limpa todo o identificador de segurança, né, o SID do computador, que é único dentro de um domínio, por exemplo. Ele limpa a parte de registro, nome de máquina e também generaliza a parte de drivers. A partir daí eu faço a cópia a captura dessa imagem para um compartilhamento de rede ou para um MDT, por exemplo, e a partir daí eu posso aplicar essa imagem para qualquer computador dentro do meu ambiente corporativo, tá? Com a ressalva de que alguns aplicativos eles são específicos, outros eles são recomendadas a instalação posterior à captura da imagem. Por exemplo, softwares que não podem ser generalizados, específicos, tá? E aí a gente tem que ler a documentação desse software e saber se ele pode ser generalizado ou não. Outra coisa é instalação de antivírus em imagem padronizada. Não é recomendado fazer isso porque na hora da aplicação, na hora do Sysprep, o antivírus ele pode bloquear algum processo e a captura da imagem não ocorrer da forma que deve ser, tá? Ou a aplicação dessa imagem. Dando continuidade, eu vou mostrar aqui para você, vou compartilhar a tela. E aí, Thiago me orienta que eu vou compartilhar a tela, não vou conseguir visualizar, tá? Perfeito. Vamos lá. Conseguiu visualizar aí? Conseguindo. Estou vendo aqui que você partiu agora para o trabalho. Ok. Esse aqui, pessoal. Está acessando o computador. Beleza.
Esse aqui é o meu servidor de MDT. Edu, Oi. acho que se você abaixar um pouco a resolução aí vai ficar mais rápido. Beleza. Deixa eu só pausar aí para vocês, para mim reduzir aqui a resolução. E aí, pessoal, alguma dúvida? Se tiverem dúvida, eu estou ali ajudando a perguntas e respostas. Hoje eu não estou falando muito porque minha voz não está muito boa. Então eu estou deixando o fardo tudo pro Edu hoje, hein? Bom, estou reduzindo aqui a resolução de tela para ficar melhor. Acho que até a visualização para vocês aí também. Vocês usam o System Center Configuration Manager ou não? Se vocês não usarem, olha as dicas bacanas que nós estamos te dando. Várias e várias ferramentas aí que podem melhorar muito o dia a dia do profissional de TI, principalmente do profissional que trabalha com multi-deploy. Bom, acredito que vocês já devem estar visualizando a minha tela novamente. Já carregou aí, Guilherme? Carregou, Edu. Beleza. Vou abrir aqui novamente o server. Notem que eu estou utilizando já o Windows Server 2012 R2. Deu play? Deu play? Já sim. Beleza. Deixa eu ver se está todo mundo conseguindo visualizar aí. Ok. Vamos lá. Eu tenho nessa máquina aqui instalada o MDT, né? Eu tenho aqui o Deployment Workbench, que é o console administrativo do MDT. É muito simples a utilização dele, ele é baseado em scripts e esses scripts são baseados em boas práticas que os profissionais reportam para a Microsoft e a partir daí são feitos alguns scripts para automatização de deployment e captura de imagens do Windows. Notem que eu tenho aqui o meu deployment share, né? E logo abaixo eu tenho toda a minha estrutura. Eu não vou entrar em detalhes, já que a gente vai ter um quintas específico para MDT e a partir daí eu vou mostrar como é que faz completamente. E aqui embaixo eu tenho as minhas task sequences, né, que é as sequências de tarefas que será utilizada. Eu criei duas, uma para instalação, que eu já utilizei, e outra para específico para fazer o sysprep e a captura de sistema operacional. Se eu abrir aqui para vocês, notem que eu tenho aqui uma sequência de tarefas que serão executadas, uma após a outra, e após esse processo, ele vai finalizar e me entregar essa imagem em um arquivo .win. Ok? Vou minimizar aqui e vou até o meu cliente. Quando a gente está trabalhando com MDT, eu tenho duas formas de fazer a captura de imagem. Tá? Implantando e capturando a imagem com o próprio MDT ou fazendo apenas o sysprep direto. Então eu já tenho o Windows instalado, eu instalei de forma manual, não quis usar o MDT, por exemplo. Mas eu quero usar o MDT para fazer a captura, o sysprep é a captura. Para quem não conhece o sysprep, ele é um utilitário que vem desde o Windows 7 para fazer a generalização do sistema operacional. Eu vou acessar aqui o meu deployment share, né, com um compartilhamento de rede. Para quem não viu, aqui eu tenho um caminho UNC com compartilhamento administrativo. Eu vou acessar essa máquina. Outra dica e uma recomendação é que quando eu for utilizar uma imagem para fazer a captura, esta máquina não deve estar em domínio. Ela não pode estar ingressada em um domínio. Ela tem que fazer parte de um grupo de trabalho. Ok?
dica para vocês. Eu vou logar com administrador do meu domínio. Pronto, eu tenho aqui toda a minha estrutura de pasta que eu tenho no MDT. Porém, para mim rodar o sysprep, eu preciso executar esse arquivo aqui, esse script. É o bdd autorun. 2 cliques, normal nele, aceito para os alertas que vai aparecer. Ele vai me solicitar esse processo, porque eu não estou em um ambiente de domínio, essa máquina não está no domínio. Então, sempre vai me solicitar a usuário e senha. Pronto, aqui ele já começa a ter a execução do Bootstrap, settings, né, que é as configurações de inicialização do Windows, e isso é baseado em HTML, tá? E utiliza também um pouco do Windows PE, que tudo está por trás executando aí, nada mais é do que um Windows ADK também, tá? Notem que eu tenho as duas task sequences, a instalação, isso aqui eu tenho que utilizar o Windows PE para dar o boot, então a máquina tem que estar desligada, e o sysprep and capture que eu criei. Vou dar um next, e aí ele me pergunta o que eu quero fazer. Por padrão ele vem, eu defini lá nas minhas configurações que ele não vai capturar. Então é do not capture an image of this computer, ok? Por padrão é isso. Porém eu posso capturar preparar essa imagem apenas para capturar depois, quando eu ligar futuro, ou fazer o sysprep neste computador. E aí ele vai capturar para generalizar e utilizar como um VHD. No nosso caso, eu vou capturar a imagem do computador de referência. Ele vai colocar neste caminho aqui, que é dentro do meu deployment share, e eu criei aqui uma variável para dar o nome do arquivo .win. Ele vai dar o nome da task sequence, colocar o dia que ele foi criado, o mês, o ano, e por fim ele vai colocar o arquivo .win. Ok? Cliquei em Next. E aí sim, ele vai chamar o processo de instalação aqui. Está aplicando o Windows PE dentro do próprio sistema operacional aqui, local. Quando ele fizer o shutdown na máquina, né, o restart da máquina, ele já vai inicializar automaticamente através do Windows PE e fazer a captura da imagem. Nesse processo aqui, ele vai executar o sysprep. Olha o sysprep sendo executado aqui atrás. Está fazendo a limpeza de plugins do sysprep, depois ele vai generalizar e excluir todos os identificadores referente ao sistema operacional. Ok? A partir daí ele reinicia a máquina e faz a captura da imagem. Isso vai demorar um tempo, lógico, tá? E a gente não vai ter muito tempo para fazer isso aqui. E só para vocês entenderem que, como eu estou capturando uma imagem, eu já tenho um sistema, o Office, por exemplo, instalado, e o WinRAR. Eu fiz tudo isso automatizado através do MDT na hora do deployment. Ok? Eu vou voltar para o PPT para a gente dar continuidade, depois a gente volta um pouco aqui para ver como é que está o andamento. Beleza, o PPT está aberto. Está aberto, mas vocês estão vendo minha área de trabalho, certo? Não, já demo. Tá como demo, né? Perfeito, perfeito. Porque aqui para mim eu diminui a tela, deu uma diferença. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a clonagem de sistema operacional ela é simples. Ela sempre vai partir de uma instalação limpa, a implantação de todos os softwares que eu preciso e depois fazer a captura. E para isso eu tenho o MDT que pode ajudar nesse processo. Lógico, quem tiver o System Center Configuration Manager, também dá para fazer esse processo tranquilamente. Quem não tem, pode usar o WDS ou o MDT, que são ferramentas gratuitas e já estão licenciadas através disso. Tem uma pergunta aí, daqui a pouco eu respondo.
Vamos dar continuidade aqui. Agora a gente entra as ferramentas e os produtos que a Microsoft tem para auxiliar vocês a fazer todo o assessment do ambiente antes de fazer a migração. Ferramentas para auxiliar na implantação desse sistema operacional, na migração e assim por diante. Dentro, eu separei aí em 4 categorias específicas para facilitar o entendimento de vocês. Dentro da parte de deployment e migração, eu tenho o Windows ADK, que eu tenho um pacote de ferramentas que vai desde a migração de usuário, de estado de usuário, que é o SMT, até a verificação de compatibilidade de aplicação, tá? E ferramentas de aplicação como o Windows PE, o Disney, enfim, entre outros. Ferramenta gratuita, porém, se eu utilizar apenas ela, a implantação ela é feita de forma manual, é 100% manual, ok? Eu tenho o MDT, que eu mostrei para vocês rapidamente aí nessa demonstração, que é o Microsoft Deployment Toolkit. Ele é gratuito e pode ser baixado do site do TechNet, né, o TechNet/deployment, technet.com/deployment. Você tem lá todas as informações referentes às 2 edições mais atuais, né, que é no caso o MDT 2012 Update 1, que faz implantação de Windows 8 até XP, e o MDT 2013, que faz de 8.1 Update até o Windows 7, ok? Além de versões de servidores. Aí eu coloquei o Application Compatibility Toolkit aí e na parte de aplicações, porque ele está integrado também na parte de migração. E o System Center Configuration Manager, que é a ferramenta robusta e recomendado para ambientes de grande porte, digamos assim, onde você precisa ter uma automação muito grande do deployment de estações ou de servidores, enfim, e também de aplicações. E dentro da categoria de aplicações, eu tenho apenas o Application Compatibility Toolkit, que ele vai fazer a validação, vai fazer o assessment, vai fazer a verificação de todo o seu ambiente de aplicação e verificar se as aplicações que você tem rodando atualmente no seu ambiente são compatíveis com as novas versões do Windows. E, se for necessário, ele pode criar também um arquivo de compatibilidade de execução desse sistema. Tá? Ele é parte integrante do ADK e também é gratuito. Na migração de estados de usuário, eu tenho 2 ferramentas também gratuitas. Uma integrada ao Windows, que é o Windows Ease Transfer, ferramenta gráfica, que eu consigo fazer migração de sistemas operacionais anteriores para o mais atual, seja ele através de um compartilhamento de rede, de um cabo específico USB que liga as 2 máquinas diretamente, ou utilizando dispositivos removíveis, tá? Como um HD externo, por exemplo. Porém, ele não pode ser automatizado, é específico. E se eu utilizar o User Station Migration Tool, é uma ferramenta de linha de comando, e aí muita gente não o utiliza por ser ferramenta de linha de comando. É uma ferramenta poderosíssima para a migração de estados de usuário, não só de dados, e é uma ferramenta que pode ser automatizada e customizada, partindo do princípio que todos os arquivos de configuração são arquivos .xml, que são customizáveis à medida da necessidade do ambiente que você está fazendo a migração dos estados de usuário. Ok? Por padrão, ele migra apenas as pastas padrão do sistema, como favoritos, documentos, músicas, enfim, e assim por diante, arquivos do Outlook, Office e tudo mais. E pode ser customizado e ele é integrado e utilizado tanto pelo System Center Configuration Manager quanto pelo Deployment Toolkit para fazer a captura e a entrega dos arquivos do usuário.
Na parte de gerenciamento, né, de management, eu tenho duas ferramentas e elas se integram, que é o Windows Intune, que é uma ferramenta baseada em nuvem, em cloud, que eu consigo fazer o gerenciamento de todo o ambiente de desktop, de aplicações, de dispositivos móveis, mesmo que eles não estejam dentro do meu ambiente corporativo, tá? Mesmo que eles estejam on-premise na minha rede local. Tá? O usuário ele pode estar conectado em qualquer local, desde que tenha uma conexão com a internet, eu consigo fazer o gerenciamento de aplicações e implantação de software através de um console web. Ok? O System Center ele também pode fazer esse processo, porém ele é, digamos, limitado ao ambiente on-premise. É um ambiente local. Se eu integrar ele ao Windows Intune, né, fazer a conexão com os dois, eu consigo habilitar no único console, que é o console do System Center Configuration Manager, fazer o gerenciamento de dispositivos móveis através da nuvem. Ok? Então, estes são as principais ferramentas e produtos que a Microsoft tem para a migração, a implantação e a adoção de novos sistemas operacionais. E de nada adianta eu fazer a migração, a implantação de um ambiente altamente padronizado, digamos assim, e não ter um gerenciamento. Por isso que eu coloquei a parte de gerenciamento com o System Center Configuration Manager. Eu lembro que teve uma pergunta referente, pedindo para falar sobre o licenciamento do Windows Intune. Tá? Antes, só rapidamente, o Windows Intune antes era licenciado diretamente por dispositivo. Então, cada dispositivo que estivesse sendo gerenciado pelo Windows Intune, ele tinha que ser licenciado. Hoje, esse processo ele mudou. Então, hoje, o licenciamento é feito por usuário. Cada usuário ele pode ter 5 dispositivos sendo gerenciados pelo Windows Intune vinculado à sua conta. Tá? Atualmente, sem software assurance, sem o direito de atualização e a utilização de um sistema operacional licenciado a um dispositivo, ele está em torno de $6, por exemplo, e com o software assurance 12. Tá? Eu não sou especialista na parte de licenciamento, tá? Então é um pouquinho complexo e tem algumas cláusulas que devem ser esclarecidas, e isso eu recomendo o contato com o partner. Eu sou especialista na plataforma Windows Intune em si, porém não na parte de licenciamento, de license. Alguma coisa a acrescentar, Hiroto? Não, é realmente isso. Nós temos aí as ferramentas, os produtos, para fazer desde o deploy, migração, aplicação, estado do usuário e gerenciamento. Então veja que a Microsoft integra, né, e faz a integra ao usuário, que é o gerenciador desse ambiente, várias e várias ferramentas fáceis, né, para você manter um ambiente de desktops muito fácil na sua organização. A deploy e a migração, não tem nada ali fora do System Center Configuration Manager que você precisa adquirir. A aplicação, o Application Compatibility Toolkit também, junto com o nosso amigo MAP, faz toda a parte de verificação da conformidade antes de fazer a migração também. E o estado do usuário. Então, usando o SMT ou Windows Easy Transfer, fica muito fácil, né? O Windows Easy Transfer é uma ferramenta muito simples e dá para ser feito não só como cliente, mas também, por exemplo, você tem um servidor de terminal services, onde os seus usuários acessam e criam os perfis. Dá um problema nesse servidor, você precisa migrar o perfil dos usuários, fica fácil também. Então aí é só usar o Easy Transfer. Então, para gerenciamento,
O System Center Configuration Manager ele é muito, muito bacana. Desde a criação de imagens, atualização dessas imagens, fica muito fácil fazer o deploy. E é um deploy com gerenciamento, já é um deploy inteligente, né? Que aí um pouquinho mais para frente aí nós vamos ter alguns outros quintas da TI, nós vamos falar sobre o System Center Configuration Manager. Na verdade, Edu, o primeiro quintas da TI, o primeiro que aconteceu foi sobre deploy com o System Center Configuration Manager, né? Exatamente. Então fica a dica aí para vocês, galera. Foi feito por mim, pelo Edu, pelo Flávio Honda, pelo Guilherme. Então foi um webcast bem bacana que está disponível lá no portal do Quintas da TI no YouTube, tá? Isso aí. Exatamente. Só respondendo duas perguntas que eu vi aqui. Uma foi referente à instalação do MDT, se ele só pode ser dentro do client, do Windows Server. Tá? Eu utilizo dentro do server porque eu posso integrar ele com o WDS, então isso fica muito mais fácil para entrega lá na ponta. Em vez de eu utilizar o Windows PE numa mídia, eu coloco esse Windows PE dentro do serviço do WDS e posso me beneficiar do multicast dele e da boot através do PXE, por exemplo. Tá? Porém, eu posso instalar ele no Windows Client, por exemplo. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Ok? Outra pergunta aqui do Thiago CG. Se ele pode fazer uma ISO do sistema operacional e todos os seus programas do jeito que está e clonar. Lembrando, quando a gente faz a captura da imagem, a clonagem do sistema operacional, eu não gero ISO. ISO é um arquivo fechado para gravação, ok? E eu capturo o arquivo .win, que é o arquivo de instalação do Windows, ok? Então, eu não vou gerar ISO, eu vou gerar arquivo .win, okay? Que é o arquivo de imagem do Windows. Tanto que na mídia de instalação do Windows, dentro da pasta Sources, eu tenho boot.win, que é o arquivo de inicialização do CD para o boot e chamar o Windows PE depois, e eu tenho o install.win, que é onde tem o SKU do Windows, ok? Espero ter conseguido responder a pergunta. Agora, Edu, dando continuidade. Oi. voltando aí no Configuration Manager, só para deixar o pessoal aí um pouquinho mais entusiasmado, a atualização do Service Pack 1 do Configuration Manager, ele é bem bacana, porque agora na versão do Windows Server 2012, R2, 2012, eu tenho o boot via Wi-Fi agora, né? Máquinas virtuais. No modo BIOS e modo Wi-Fi. Então eu já posso fazer no Configuration Manager, quando eu crio a sequência de tarefas para aplicar a imagem, uma imagem de referência, eu posso já dizer que o boot será Wi-Fi. E uma outra coisa bem massa, é a aplicação do BitLocker. Eu já posso criar uma imagem e essa imagem já está com o BitLocker disponível. Então já fica bem bacana isso. Além de muitas outras coisas, como drivers, configurações da rede, várias configurações customizadas do Windows, sistema operacional, partições, se vai reiniciar ou não o Windows com o PE ou não. Cara, é muito bacana o Configuration Manager SP1. Muito bacana. E a disponibilidade do BitLocker é com TPM e PIN nas opções de gerenciamento de chaves. Então, fica bem legal aí, mas essa dica aí para vocês. Exatamente. Para quem não conhece também, o MDT também tem também consegue habilitar o BitLocker, seja por TPM, por PIN, e armazenar ainda esse PIN, ou melhor dizendo, armazenar a chave de recuperação dentro do Active Directory. É bacana também lembrar disso. Gerenciamento com Windows então. Eu não vou entrar no foco porque a ferramenta é fantástica. Eu estou fazendo uma série de posts no meu blog referente a essa ferramenta.
tá? Eu vou só compartilhar novamente aqui a tela. Vocês devem visualizar. Eu estou utilizando uma conta aqui padrão, tá? Uma conta de teste que vocês podem utilizar também por 30 dias. Então aí ele fala que minha conta expirou, mas eu tenho uma conta de produção. Isso aqui eu uso para testes. Espero que todo mundo esteja já conseguindo visualizar. E é através desse portal, desse console, que eu consigo fazer todo o gerenciamento de atualizações, por exemplo. Quem já trabalha no ambiente que tem um WSUS, o processo é idêntico, eu aprovo as atualizações, crio regras de aprovações de atualizações automáticas e aplico isso através do portal. O cliente do Windows Intune, ele vai entrar em contato com o serviço na nuvem e vai verificar quais as atualizações que estão aprovadas para ele. Vai baixar e instalar. Tá? Outra coisa interessante é que eu consigo, no início eu falei de um licenciamento chamado FPP, né, onde eu tenho, cada computador eu tenho uma licença, eu tenho um Product Key. E fica complicado gerenciar isso, né? Muita gente faz por planilha e acaba tendo uma confusão. Às vezes, Product Key de um está em outra máquina, enfim. Com o Windows Intune eu consigo fazer o gerenciamento das licenças que eu tenho de volume ou licenciamento de softwares que não são Microsoft. Então eu crio aqui os contratos de licença e eu vou adicionando a quantidade e que eu tenho naquele contrato. E à medida que eu for ingressando os computadores no Windows Intune, ele vai fazendo a contabilização para mim. E a partir daí eu consigo gerar um relatório de quantas máquinas eu tenho e quantas licenças estão instaladas. Se eu estou tendo um déficit ou não de atualização. Isso é muito interessante você ter esse gerenciamento após fazer toda a implantação do seu ambiente. Tá? Principalmente quando você faz uma implantação nova, que você adquiriu as licenças agora, enfim, e poder fazer todo esse gerenciamento. Além de poder fazer políticas. Eu posso criar políticas aqui, onde eu posso definir, por exemplo, configurações de firewall, referente aos computadores clientes. Vou criar uma aqui rapidinho para vocês visualizarem como é simples fazer isso. Tá? Eu dou um nome para essa política e aqui eu vou habilitando o que eu quero. Tipo os perfis. Eu vou habilitar para manter habilitado para o perfil público. Sim, porque esse usuário, esse computador, esse dispositivo pode estar fora da minha rede. Tá? E utilizando perfil particular? Sim ou não? E assim por diante, além de habilitar aqui algumas exceções, como a utilização do Brand Cache, e eu posso habilitar isso, se o serviço iSCSI vai estar configurado ou não, e dentre outras coisas que eu consigo fazer. Eu consigo também, através do Windows Intune, fazer o gerenciamento de utilização de banda daquela máquina, dos bits de download, quanto que ele vai utilizar para fazer o download das atualizações, por exemplo, ou atualização referente ao antivírus, né, o Windows Intune Endpoint Protection. Tá? Além de ter alertas específicos, por exemplo, se uma máquina ela foi infectada com malware, automaticamente o Endpoint Protection vai agir e vai enviar um e-mail para o administrador informando que aquela máquina teve um malware, se ele foi resolvido ou não. Okay? Então, além de ter a implantação, a migração, eu preciso ter o gerenciamento, tá? De todo o meu ambiente e todo o parque que eu tenho. A intenção aqui não é mostrar realmente como a ferramenta funciona, a intenção é vocês saberem que o Windows Intune existe, já que não é uma plataforma de gerenciamento muito difundida no Brasil, tá? Poucas empresas utilizam, o licenciamento não é alto, não é caro, e traz uma comodidade e uma segurança
o seu ambiente e o gerenciamento nas mãos do administrador ou dos administradores do pessoal, também do pessoal do Helpdesk, tá? Eu vou voltar aqui para o PPT. Vou compartilhar aqui, ok? Bom, pessoal, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês é esse. Não é nada tão complexo, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem que nos atentar na hora de fazer uma migração, fazer uma implantação, porque pode causar transtornos futuros, tá? Eu vou abrir agora um pouco para perguntas e respostas. Quem tiver alguma dúvida pode colocar aí. Eu vou abrir aqui pelo menos 5 minutinhos para a gente fazer essas questões. Depois vocês podem acessar meu blog, pegar meus contatos e encaminhar uma pergunta ou uma dúvida para mim. Ok? Bom, parece que não temos não temos perguntas, tá? Eu vou avançar e a gente vai dando continuidade já finalizando ao webcast, tá? A gente deixou, eu e o Guiroto, a gente preparou aqui, já que a gente estava falando de migração e implantação, a gente foi a gente tem um MVA, né, o Microsoft Virtual Academy, e lá a gente tem um curso sobre implantação do Windows 8 com o System Center Configuration Manager, e essa semana foi publicado o curso que eu fiz em parceria com o Guiroto. A gente fez junto esse curso, que é o preparatório para o exame de certificação 70688, que é a última prova para o MCSA de Windows 8.1. Tá? Vocês podem acessar os links, tá? E podem fazer esses cursos, que está bem bacana, e a gente fala basicamente do que a gente tratou hoje aqui. Tá? Exatamente. Nós fizemos ele com o maior carinho, né, Edu? São 27 vídeos preparados para esse MVA, dividido em 3 módulos, ou seja, nós pegamos módulo por módulo, tema por tema, para preparar esse MVA. Então, galera, utilize o MVA para quem for realizar o exame ou para quem quiser aprender mais. Isso aí, exatamente. A captura, deixa eu mostrar para vocês aqui. E foi interessante dar deixa eu compartilhar a tela novamente. Um momentinho. E ocorreu um erro e foi interessante, que eu quero mostrar para vocês aqui. O erro, ele deu na hora que eu que eu fosse criar a imagem nesta unidade aqui, tá? Essa imagem ela não existe. E outra coisa, quando eu crio uma imagem, tá, do Windows utilizando o MDT com um Windows que eu instalei manualmente, fora do MDT, ele cria uma imagem, uma partição de recuperação de 350 MB, tá? O MDT ele precisa de uma partição de pelo menos 450, porque ele precisa aplicar o Windows PE ali dentro, tá? Então ele acaba gerando esse erro aqui de 8.000, 4.005. Então eu já tenho uma correção para esse processo, tá? A gente precisa adicionar apenas um arquivozinho
de uma linha de código para que, mesmo que ele encontre, ele passe esse processo e faça a captura, ok? Porém, ele não encontrou essa partição, porque eu havia criado em um outro momento, e ele deu esse erro porque eu digitei, eu criei manualmente. Tá? Eu tenho um post no TechNet Week que fala realmente sobre esse processo, tá ok? E como corrigir, né, que é bem simples. Foi interessante ter dado esse erro aqui, porque eu não havia criado, eu criei ele manual, mas não era a intenção de apresentar esse erro. Mas como ele teve, então serve como dica de nunca criar. A dica é, utilize o próprio MDT para criar e capturar a imagem, ok? A Task Sequence que eu usei, ele criava a unidade de D, mas na hora de capturar ele não captura ela, tá? Ele só captura a parte do sistema operacional, ok? Parece que tem alguma pergunta aqui. O Eduardo Dias perguntou sobre a clonagem no Windows 7. E quando ele captura e aplica, o usuário antigo ele não sai, ele continua. Tá? Se você estiver capturando isso utilizando de forma manual, realmente ele não sai, ele fica lá. Tá? Então, na hora que você vai aplicar, ele pede novamente para você criar um novo usuário. Tá? Isso é uma coisa do Windows AIK e também tem no ADK, ok? Porém, quando você cria isso através do MDT, ele já cria automático um usuário habilitado com as opções de administrador. Rodrigo, eu ainda não criei completo dentro do meu site, né, mas no mês que vem, de setembro, a gente vai ter um Quintas específico com isso, com a criação de um deployment, enfim, aplicação, captura de imagem, e sobre isso, e eu também tenho um programado para publicação no meu blog referente ao MDT, tá? Como a gente não tem tempo, a gente já extrapolou o horário, eu não vou conseguir fazer o troubleshooting daquele problema lá. Poderia fazer e mostrar para vocês, ok? Oi. Então, vamos finalizar a gravação. E aí, quem ficou com a gente até agora, beleza. Já viu ao vivo, quem não viu, felizmente vai perder o troubleshoot que nós vamos fazer agora para a rapaziada que ficou aqui com a gente. Tá, ok. Então, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora, né, no Quintas da TI. O Quintas da TI é um evento do grupo WSG, o Windows Study Group, que a gente mantém no LinkedIn e no Facebook. É só pesquisar lá. E obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado aí a todos que estão presentes hoje. E vamos lá, vamos continuar aí. Quintas da TI. Próxima quinta-feira nós estamos de volta. Obrigado. Abraço a todos.